Boa noite a todos, né? Estamos aqui em mais uma aula online de resolução de questões. Dessa vez vamos trabalhar com as questões da banca AOCP, né? Em específico para o concurso da Universidade Federal da Paraíba. Bom, vamos iniciar a resolução de questões, né? Porque eu já deixei essa com alguns alunos, né? Quem não tiver o material pode pegar o material aqui no link, né? Na descrição do nosso canal. Tem um linkzinho do material para vocês baixarem, beleza? Bom, vamos adiante. Questão 1. Um usuário do Microsoft Windows 10, na configuração padrão, selecionou uma pasta e pressionou em conjunto as teclas Shift e Delete, ok? Quando ele pressionou essas duas teclas, após confirmar a mensagem mostrada na tela, o efeito dessa ação foi... Então, é o seguinte, ele quer saber qual é a ação de pressionar Shift Delete em uma pasta selecionada. Então, vamos partir do princípio seguinte. Essa pasta que ele fala aqui, provavelmente ou vai estar na área de trabalho, ou ele vai estar com o Windows Explorer aberto. Então, partindo do princípio que ele esteja com o Windows Explorer aberto, pressionei Shift Delete, qual é a ação que é realizada, né? Então, enviar a pasta para a lixeira, letra A, está errada, né? Por quê? Para enviar a pasta para a lixeira, ele teria que utilizar apenas a tecla Delete, somente a tecla Delete, né? Então, quando eu pressiono Delete, a ação é mover a pasta ou arquivo selecionado para a lixeira. A partir do momento que eu coloco esse arquivo na lixeira, ele continua existindo, ele continua ocupando espaço no HD, né? Porém, a única ação que eu posso fazer com esse arquivo é justamente enviar, restaurar ele para a pasta de origem. Letra B. Copiar a pasta para o desktop, né? Primeiro, para copiar eu não vou utilizar a tecla de atalho Shift Delete. Para copiar eu vou utilizar a tecla de atalho Ctrl C, como todo mundo já conhece, né? Então está fora também a letra B. Letra C. Apagar a pasta permanentemente. Então veja que essa palavrinha aqui é o que vai definir justamente a utilização da tecla de atalho Shift Delete. Eu vou eliminar a pasta, né, do meu HD, ok? Então a resposta certa seria letra C. Letra D. Mover a pasta para a área de transferência. Para mover a pasta da área de transferência, eu vou fazer a ação de recortar. Ou seja, para isso eu vou utilizar a tecla de atalho Ctrl X, né, para mover a pasta para a transferência. Depois eu vou ter que colar ela em outro local. E para compactar a pasta em um arquivo zip no desktop, né, o próprio sistema operacional Windows 10 tem um recurso chamado pasta compactada. Ou seja, eu vou clicar na pasta, com o botão direito do mouse, eu vou escolher a opção enviar para. Na opção que vai ser aberta, eu vou escolher a opção pasta compactada. Então, o próprio Windows 10 tem o recurso de compactação de pastas. Beleza? Vamos para a próxima questão. O LibreOffice de um usuário está lento porque está utilizando pouca memória. O analista de suporte foi chamado para resolver essa questão. Assinale a alternativa que soluciona o problema de forma efetiva neste cenário. Utilizar o LibreOffice em interface de texto, saindo da interface gráfica do sistema operacional. Veja só,
A partir do momento que eu vou utilizar o LibreOffice Interface Texto, primeiro, não existe essa opção. Segundo, sair da interface gráfica do sistema operacional, eu vou trabalhar tudo em modo de linha de comando, né? Então, isso não é uma solução viável. Letra B. Configurar a utilização de memória pelo LibreOffice na caixa de diálogo Opções. Então, dentro da caixa de diálogo Opções do LibreOffice, não tem essa opção de configuração de utilização de memória. Certo? Letra C. Reiniciar o computador do usuário para que os aplicativos desocupem a memória. Preste atenção. Quando a gente vai abrindo vários arquivos no computador, esses arquivos ou programas, eles vão ficar armazenados na memória RAM. E a gente sabe que a memória RAM ela é limitada. Então, a memória RAM, por ter um limite, né, um espaço bem mais reduzido do que o HD, por exemplo, né, faz com que eu não possa também abrir muitos aplicativos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quanto mais programas eu abrir, né, eles ficarem na barra de tarefas do Windows, mais lento o meu computador vai ficando. Por quê? Quando a memória RAM ficar por completa, ficar cheia por completa, né, por exemplo, vamos imaginar que o seu computador tenha 4 GB de memória RAM. Quando encher esses 4 GB, né, quando ela estiver por completo utilizada, o sistema operacional vai passar a utilizar o que a gente chama de memória virtual. E essa memória virtual é feita justamente no HD. O HD tem uma velocidade muito inferior que a memória RAM. Então, ao passo que eu começo a utilizar mais espaço no HD para armazenar os programas que estão abertos, o meu computador vai ficar mais lento. Tá ok? Então, a resposta correta seria reiniciar o computador, porque a memória RAM é memória volátil. Quando eu reinicio o computador, automaticamente tudo que está nela vai ser apagado e eu vou conseguir trabalhar de forma mais rápida posteriormente. Letra D. Desocupar o espaço em disco utilizado pelo computador para reduzir o swap. Então, desocupar o espaço em disco, eu vou ter que desinstalar alguns aplicativos ou até mesmo apagar arquivos. Então, isso não é uma solução, né, prática de forma efetiva para resolver esse problema. E a letra E. Desinstalar o LibreOffice e instalar o Microsoft Office para Linux. A gente não tem Microsoft Office com versão para Linux. Então, não seria possível fazer isso. Ok? Vamos para a próxima questão. Considerando o Word 2007 em sua instalação padrão, assinale a alternativa que apresenta o efeito de fonte aplicado na palavra a seguir. Então, a palavra aprovado, ela está com o efeito, né? Vamos dar uma olhadinha. Letra A, negrito, não é negrito, ela está com o formato padrão. Itálico, também não é itálico, ela estaria inclinada para a direita, se fosse itálico. Sobrescrito, também não é. Sobrescrito, o seguinte, eu quero colocar 5 elevado a 2. Então, esse 2 aqui seria justamente o sobrescrito. Ok? Taxado. Taxado também está errado. Se fosse taxado, ele estaria com um risco aqui no meio. Certo? Esse efeito é utilizado quando uma determinada lei é revogada e o texto anterior da lei é mantido, né? Então a gente usa o taxado para isso. Só sobrou a alternativa do sublinhado. Beleza? Lembre-se, esse recurso tanto tem no 2007, quanto no 2010, quanto no 2013, quanto na versão 2016 do Microsoft Word. Próxima questão. Considerando o sistema operacional Linux, né? Então aqui já não fala mais sobre somente o Windows, né? Ultimamente os concursos vêm cobrando essa questão do sistema aberto, né? Do código-fonte aberto.
e vamos abranger isso aí também, vai ser abrangido também isso no edital da UFPB. O nome do login do superusuário. Então veja só, no Windows, né, nós temos o usuário do tipo administrador, e também temos o usuário do tipo padrão. Ok? No Windows. No Linux, do mesmo jeito, nós temos o usuário administrador, temos o usuário padrão e temos mais um outro aqui no Linux, que é justamente o usuário root. Né? A resposta correta ele é conhecido, né, como na própria questão fala aqui, ó, como o super usuário. Ele tem funções além das funções de administrador. Ok? Próxima questão. Utilizando-se a suíte de escritório Microsoft Office 2013, né, então a suíte é composta pelo Excel, o Word e o PowerPoint. Instalação padrão em português. Julgue como certo ou errado os itens a seguir. Em uma célula vazia do Excel, se for informada a fórmula máximo, né, mod 17 e 5, e pressionada a tecla Enter, o resultado que aparecerá na célula é o valor 2. Ok? Então é o seguinte, primeira coisa, a gente vai começar resolvendo a parte mais interna da função, que é justamente isso aqui, para depois resolver a função máxima. Primeiro eu vou mod, depois o máximo. O que é que a função mod faz? Ela retorna o resultado, o resto da divisão. Então, por exemplo, eu vou aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, 17 dividido por 5. Ok? 3 vezes 5, 15, para 17, né? Então, 17 menos 15, eu vou ter aqui 2. Então, o mod de 17 e 5, né, que é 17 dividido por 5, vai ser justamente o resto da divisão, 2. Agora, a função vai ficar escrita assim, ó, igual máximo 1, ponto e vírgula, 2. Por quê? O 2 eu substituí aqui, ó, mod de 17 e 5, então 17 dividido por 5, 3, 17 menos 15, 2. Isso aqui é o mod, o resto é a divisão. Entre esses dois números, este e este, qual é o valor máximo? 2. Então a resposta está, a questão é correta. Maravilha? Próxima questão. Utilizando-se a suíte de escritório Microsoft Office 2013, Excel 2013, Word e PowerPoint, instalação padrão em português, julgue como certo ou errado os itens a seguir. Vamos lá. É possível, pelo próprio Word 2013, né, ele citou aqui a versão, converter um arquivo de versões anteriores do Word para que possam ser utilizados novos recursos da versão 2013. Então a pergunta dele é o seguinte: eu posso pegar um arquivo, por exemplo, que foi salvo no formato doc, abrir ele no 2013 e salvar na versão docx,
né, que é a versão do Word 2013. É possível, sim. Questão correta. Ok, pessoal? Maravilha aí por enquanto, né? Próximo. A extensão padrão dos arquivos editáveis salvos pelo PowerPoint é PPT. Essa questão está errada. Por quê? A versão PowerPoint 2013, né? Veja que a questão versa sobre 2013. Salva os arquivos com a extensão PPTX. A extensão correta é essa. Ok? Próxima questão. Considerando o sistema operacional Windows 7 e suas principais ferramentas e conceitos ligados a seu uso, julgue como certo ou errado o item a seguir. Então, bora lá. A ferramenta desfragmentador de disco, que realiza a limpeza de arquivos. Olha só. Aqui ele fala de limpeza de arquivos que o sistema não mais precisará. Primeiro, a ferramenta de desfragmentador de disco, ela organiza os dados no disco. Né? Ela não é feita para limpeza de arquivos. A ferramenta para limpeza de arquivos, ela chama-se limpeza de disco. Né? A ferramenta de limpeza de disco é que elimina, né, que exclui os arquivos desnecessários do disco. A ferramenta desfragmentador de disco, ela organiza os dados no disco, deixando o computador mais rápido. Né? Então a questão está errada. Ok? Próxima questão. Considerando o Calc 4.1 do LibreOffice, versão em português, em sua instalação padrão, ao clicar em uma célula vazia, digitar a fórmula a seguir e pressionar a tecla Enter, né? Faltou aqui a tecla Enter, retornará como resultado. Então é o seguinte, primeira coisa, vamos dividir a função si, para ficar mais fácil a gente entender. Vamos lá. Então eu tenho isso aqui é a condição. Essa segunda parte entre os pontos e vírgulas é caso a condição seja verdadeira. E a última parte é caso a condição seja falsa. Certo? Então eu já dividi. Primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou resolver a multiplicação. Né? Eu tenho soma e multiplicação. Obrigatoriamente, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Então, vai ficar lá 1 mais 4, né? 2 vezes 2, vou resolver aqui, ó, esse aqui, 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 1 mais 4 igual a 6, 10 elevado a 1, 2 mais 2 dividido por 2. Vou resolver agora essa parte aqui, ó. 1 mais 4 vai ser quanto? 5. 5 é igual a 6, verdadeiro ou falso? 5 é igual a 6, falso, não é isso? Então, eu não vou me preocupar em resolver isso aqui. Se é falso, vai ser primeira divisão, 2 dividido por 2, né? Vai dar 1. E o 2, eu vou repetir. Então, vai ficar 2 mais 1, 3. Resposta, letra C. Ok, pessoal? Bom, essa foi uma listinha de questões que eu já deixei para alguns alunos, né?
Posteriormente, nós vamos gravar mais aulas para um objetivo final de resolução de questões da AOCP para o concurso da UFPB. Até mais todos vocês.